Coisas do Oeste. Deixa eu só parar a transcrição agora também. Iniciou a Já vai. gravação. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar o segundo dia de capacitação de marketing e identidade visual com a nossa palestrante, a Bruna Sampaio Caldeira, aí, né, ex-diretora de marketing aqui no nosso capítulo. Então, Bruna, a palavra é toda sua. Muito obrigado pela disposição, viu? Qualquer coisa eu vou estar aqui só perguntar aí que a gente vai respondendo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vou compartilhar minha tela. Vocês podem só confirmar se tá vendo? Sim, sim, tá dando para ver aqui já, Sim. viu, Bruno? Não, beleza. Obrigada. Então, gente, oi de novo, né, nesse segundo dia de capacitação. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. E vou só reafirmar, né, o que o Paulo falou. Tiveram alguma dúvida, alguma questão assim, para a palestra, né, para aqui a capacitação, pergunta, questiona, porque é muito importante que tudo assim faça sentido na cabeça de todo mundo, tá certo? Bom, nesse segundo dia, né, a gente vai aqui conectar com o mundo, a gente vai conectar com a CES, a gente vai conectar com todo mundo, né, que a gente começou abordando ontem, né, esse impacto social que a gente está buscando. E hoje eu vou abordar principalmente 3 pilares, assim, que eu acho super importante para a gente ter em mente. O primeiro deles é a composição desse post, né, como que a gente faz para montar esse post, como que vai ficar, né, de fato, a estética, como que a gente aborda linguagem, como que a gente aborda essas questões mais visuais, essa coisa mais palpável de um post. Depois a gente vai falar um pouco também de planejamento, que, gente, é extremamente importante. Vou falar melhor, mas eu acho que já teve muito problema com essa questão de planejamento, né, voltada aí para a questão do marketing. E o terceiro são algumas coisinhas extras, assim, que eu vou comentar no final, alguns plus, assim, que eu coloquei para a gente discutir melhor, para passar para vocês, que eu acho que vale a pena, que eu acho interessante da gente conversar. Falando do primeiro ponto, né, aqui da nossa composição, a gente vai começar falando aqui sobre a estética, de fato, que a gente vai abordar ali cores e elementos que a gente começou falando ontem, falando ali começando a introduzir o manual. A gente vai falar um pouco mais a fundo aqui. A gente vai falar um pouco também de linguagem e do público, né, que a gente está querendo alcançar. Vou trazer alguns exemplos também dessas questões. E a gente vai falar também um pouquinho de enquadramento e da montagem em si do post. Então, tudo isso aqui é, tipo, tudo que compõe, assim, do zero à postagem, assim, praticamente do, do nosso tópico, né, do nosso post em si. Falando primeiro aqui, primeiro de estética, né, falando primeiro, antes de qualquer coisa, de cor, ontem eu dei uma introduzida com vocês para falar um pouco sobre a harmonia das cores, para explicar um pouquinho, brevemente, só para dar uma introduzida para as coisas não ficarem perdidas na cabeça de todo mundo. Porque na harmonia das cores, a gente tem 6 tipos principais de harmonias, né, de composição, assim, para a gente harmonizar as cores. Mas eu vou falar 4 principais aqui, que são elas: a harmonia monocromática, que é basicamente a mesma cor, só que em tons diferentes. Então você coloca ali um pouco mais de branco, um pouco mais de preto ali, só para você mudar a tonalidade da cor. A cor continua a mesma, você continua ali no mesmo espectro, no nosso círculo cromático. Depois eu trouxe aqui para explicar um pouquinho sobre a harmonia análoga, né? Sobre as cores análogas, que é basicamente você tem uma cor aqui, você tipo tem alguma cor, algum tópico que você quer abordar ali, que você quer estudar melhor, que você quer trazer alguma harmonia para ela. As cores análogas são basicamente as duas cores vizinhas dessas cores.
Depois das cores análogas, a gente vai ter aqui um pouco também das cores complementares. Cores complementares é basicamente, você tem aqui a sua cor, a cor complementar a ela é a cor que tá literalmente, tipo, frontal a ela, tipo, você só traça uma linha reta ali e a cor do outro lado é a cor complementar a ela. E por último que eu abordei aqui, né, a gente também tem a triádica, que é basicamente você tem aqui a cor que você escolhe, né, a cor que você deseja ali montar alguma paleta, montar alguma coisa, e você, seleciona outras 2 cores equidistantes a ela, né. Então você faz meio que um triângulozinho equilátero e as outras 2 cores que bater são as cores triádicas. Além dessas 4, a gente também tem o complemento dividido e também tem a dupla complementar. É que uma derivada dessas 4 aqui juntas em outros tópicos, por isso que eu não abordei, não é tão importante assim, não é tão usual, mas essas 4 aqui são geralmente mais usuais. E, mas beleza, por que que eu tô falando isso, tipo, do nada, assim, a gente não ia falar de manual, por que que do nada você tá falando de harmonia das cores? Porque, vamos lá, primeira coisa, eu tive que usar a harmonia das cores, essa teoria, para montar a paleta de cores. Então, assim, a maioria das cores combinam entre si no nosso manual, na nossa identidade, combina, mas não são todas que combinam entre si. Tipo, é, nem toda, nem toda cor combina, tipo, tá ali em harmonia uma com a outra, mas você consegue ali dar um jeitinho, alguma coisa, e, e muitas das vezes, quando a cor destoa muito de algum tom, destoa muito de alguma coisa, a gente usa ela como uma cor secundária, às vezes para algum elemento, algum detalhe, mas nunca como cor primária, quando ela destoa muito. Vou falar um pouco melhor, mas eu achei importante trazer essa, essa fala aqui para vocês entenderem que não tem como você montar uma paleta, não tem como você montar um post sem saber de onde que vem aquilo, sem saber do porquê, tipo, que foram aquela seleção de cores. Então, assim, eu basicamente não sonhei com aquelas cores, eu tive que estudar, por isso que demorou um certo tempo para montar o manual, porque eu passei muito tempo fazendo essa análise, fazendo esse estudo da harmonia das cores. Indo um pouco aqui para frente, né, aí sim a gente chegou na conclusão, né, dessas cores que a gente selecionou, para chegar nessa paleta, para chegar nessa conclusão de que essa paleta estava suficiente, que essa paleta estava boa, que estava suprindo as necessidades do capítulo. E então, assim, as nossas cores principais, são essas da segunda linha aqui, esse azul e esse verde, são essas que estão aqui na do verde e do azul, né. E também esse branquinho aqui, não é bem um branco, é um cinza bem clarinho, mas são essas as cores principais, e o resto, todas as outras, né, foram tiradas literalmente do ciclo, cromático. Então, por isso que a gente encontra às vezes um bom uso de algumas cores, às vezes a gente não vê que uma cor encaixou tão bem em outras coisas, enfim. É basicamente isso para explicar de onde que veio, só para não deixar, assim, ao léu essa informação para vocês. E agora eu vou propor para vocês uma certa atividade aqui, uma certa discussão aqui entre a gente, que para mostrar para vocês que nem toda cor sintoniza com outras cores, às vezes não fica tão legal uma certa combinação, às vezes fica mais legal outra combinação. Por isso que, às vezes, o marketing dá um certo trabalhinho, às vezes que precisa de um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, porque nem tudo encaixa, tipo, de primeira. A exemplo disso, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Percebam que as cores, tipo, quando você bate o olho aqui nessa imagem, vou até deixar parado para só ficar a tela cheia. Percebam que dói um pouco, assim, o olho, não sei explicar, tipo, é uma coisa que parece que fica um pouco confuso esse fundo, parece que não tá encaixando as coisas direito. Essas 3 primeiras faixas, né, o verde com esse azul e esse vermelho, assim, parece que tá meio
não sei, não combina, não encaixou, fica confuso, dói os olhos. E para quem tem uma certa dificuldade, né, para quem não tem a visão minimamente comprometida ou de alguma forma, fica difícil de enxergar, fica difícil de entender, fica difícil de compreender aquela mensagem, então a pessoa, tipo, se esforça muito para perceber o que está naquele conteúdo daquele post, só pelo fato dessas 3 cores estarem talvez em um fundo, não tá, tipo, sendo bem usada ali naquele post. Em contrapartida, observem essa imagem. Fica mais leve a visão, fica um pouco mais clean, fica mais fácil de visualizar, fica mais harmonioso. Então, percebam que não são todas as cores do manual que conseguem, entrar em uma certa harmonia com as outras. E: "Ah, Bruna, mas aqui você está usando só cor clara, você está usando só algumas cores, assim, que realmente faz sentido elas combinarem entre si". Proponho outra imagem. Estou usando cores mais escuras, não estou mais usando o vermelho, que é uma coisa que ficou um pouco que doeu um pouco os olhos de enxergar. Não estou usando mais aquele verde tão vívido, não estou uma coisa tão brilhosa. Então, assim, dá para combinar entre eles, dá para fazer algumas combinações, assim, mais arriscadas? Tem como, mas deixa a cor que está destoando mais, assim, como um detalhe de alguma coisa, para se algum detalhe, assim, uma subscrição que chame atenção para alguma parte de algum texto. Então, não se prendam a a essa questão, assim, tipo: "Ah, mas isso aqui tá muito azul e verde". Gente, mas as cores lá são azul e verde, então não tem problema. Mas enfim, passando um pouco mais para frente, vou mostrar aqui para vocês agora, tipo, sobre transparência. "Bruna, pelo amor de Deus, não tem um marrom tão legal na nossa paleta, não dá para fazer um post de chocolate. Ah, não dá para fazer um post de vinho. Gente, usa da transparência, ó. Tá certo, paciência". Então, assim, o Canva, eu vou até dar um extra para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês que eu tô usando literalmente só cores da paleta. Ó, marronzinho do Ash, eu tô usando o vermelho com transparência, ó. Coloquei aqui uma certa transparência, tô usando o amarelo do Ash, tô usando um pouquinho do azul também com transparência baixinha. Mas, gente, dá para fazer, sabe? Então, usem também um pouco da transparência ao favor. Então, é um artifício que o Canva propõe pra gente, que ele é tão legal, que dá para usar em literalmente qualquer coisa. Dá para usar para você colocar alguma imagem de fundo, para você só deixar ali um sombreado de alguma coisa, dá para fazer um degradê de outra coisa, dá para você fazer tantas coisas usando a transparência que o Canva oferece. E reparem, a gente não está saindo do ID, assim, em teoria, a gente não está saindo do ID do Ash, a gente só está usando das cores com uma certa, com essa transparência, né, com uma certa tonalidade diferente, e a gente está montando outras cores em cima. Então, não se acanhem, não se prendam, tipo, ah, só porque não tem, um certo, sei lá, só porque não tem roxo na paleta, eu vou tirar um roxo, assim, da minha cabeça, que eu acho bonito, vai ficar para esse post. Não façam isso, vai estar fugindo da ideia. Assim, pelo menos eu não recomendo fazer, porque senão você está destoando muito, e aí a pessoa vai, tipo, olhar o feed do Instagram. Imagina que vocês façam uma sequência, sei lá, um post é de uma vinícola, o outro post você vai falar sobre, sei lá, como que é feito suco de amora, não sei nem se existe, mas como que é feito um suco de amora e, tipo, são coisas que estão fora da identidade, cores que não tem na identidade, e aí você vai lá e tira do nada outras cores diferentes, assim, então, assim, vai ficar um perfil, que vai sair muito dessa ideia, vai sair muito aqui do que é a proposta do manual, entendem? Então, assim, se puder evitar, evita. Ah, não tem como, isso aqui realmente não tem como trocar de cor. Tudo bem, um ou outro não vai fazer mal. Agora, mas assim, o que puder evitar, a gente vai estar evitando. Outro exemplo, né, que eu citei aqui é o do vinho. Então, reparem, eu usei aqui um fundozinho azul, que é do Aiche,
usei aqui o vermelho de novo. Então, assim, dá para fazer, sabe? Dá para você usar ali da criatividade, dá para você expandir ali a cabeça com outras ideias, outras coisas, fazer uma proposta diferente de post, quem sabe? Então, é basicamente isso. Eu acho que eu tinha que, né, propondo para vocês, assim, sobre as cores de fato. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo de cores, o momento é agora. Mas se não, a gente vai avançando sobre elementos de fato. Tem alguma coisa no chat? Eu não tô acompanhando o chat também. Por enquanto não tem não, Bruno. Tá ótimo. Beleza. Então, eu vou continuar. Falando um pouquinho agora, então, sobre seleção de elementos. Gente, isso aqui, vou contar para vocês. Complicado, hein? Vem aí. Difícil. Primeira coisa, antes de passar para as próximas páginas. Primeira coisa, não precisa lotar um post de elementos. Você não precisa de tanta informação, assim, visual de fato. Você precisa ali, tipo, ocupar um espaço que tá sobrando, entendeu? Então, não precisa ficar, tipo, colocando tantos, sei lá, bonequinhos, não precisa lotar de fruta, não precisa fazer uma salada de fruta em alguma coisa. Tipo, você não precisa de tantos elementos para montar para estruturar um carrossel. É, então, assim, realmente, tipo, já é difícil de encontrar post. Imagina se você quer encontrar muitos. Então, assim, não faz sentido isso. Ou seja, é melhor você, tipo, organizar melhor, você dispor melhor o seu texto, você dispor melhor o seu, a estrutura do seu post, do que você ficar tentando suprir os espaços vazios com elementos. Então, assim, o que, que eu estou querendo dizer? Faz uma jogadinha no post, tipo, é alguma coisa organizada em tópicos. Separa os textozinhos, coloca uma bolinha ali para colocar, selecionar cada tópico, joga setinhas, joga coisas assim, e só usa os elementos para exemplificar, assim, visualmente, para deixar o post, para agregar visualmente apenas, e não ser, tipo, informação, tipo, não ser uma coisa puramente informativa. Porque elemento não informa nada. Elemento só deixa o negócio bonitinho, só faz, sabe, frufruzinho assim nos posts. Então, não precisa colocar muitos elementos, não precisa se preocupar tanto assim com essa questão assim de como que eu vou compor, como que eu vou fazer um post de vinho, sendo que eu não achei um bonequinho tomando vinho. Gente, não precisa, coloca uma tacinha no máximo, sabe? Então, assim, não é uma coisa que você precisa bater tanta cabeça, até porque se você bate muita cabeça com o elemento, você vai perder muito tempo, você vai perder paciência e você vai acabar saindo talvez frustrado, porque você não vai saber, não vai conseguir achar provavelmente, pode ser que aconteça também, mas você provavelmente não vai conseguir achar aquilo que você estava realmente buscando. Você não vai conseguir achar um bonequinho exatamente na mesma posição, sabe? Do mesmo jeito, nas mesmas coisas, da mesma forma. E quando acha, assim, é uma frustração de padrão de marketing, que a galera que mexe muito com Canva vai entender o que eu tô falando. Quando você acha, ou ele é animado ou ele é pago. Só. Então, assim, não precisa bater tanta cabeça. Agora que eu ensinei vocês a pegarem o Canva Pro, provavelmente vai ficar um pouco mais fácil. Mas, inclusive, alguém tentou? Eu queria até perguntar isso, eu esqueci de perguntar no começo. Alguém tentou pegar o Canva Pro ontem? Só para eu saber? Eu tentei, eu enviei e eles disseram que até 8 dias eles vão retornar com o contato. Ah, beleza, beleza. Então é isso. Inclu- Tentem. Inclusive, Bruna, temos uma pergunta. Ah, vai. A Yasmin falou assim, ó, você falou dos elementos, né? E aí, Uhum. assim, ela falou, era isso que eu queria. Não achei os elementos no Canvas, pode me mostrar? Tipo, eu sei onde tem os elementos, mas não achei aqueles estabelecidos pelo capítulo. Eu acho que aqueles bonequinhos lá, os Sketchfaz, alguma coisa assim que tá no Sei. manual, Aham. é basicamente esse que Tá. você tá com o mouse em cima, eu acho. Assim, né? Esse aqui, esse bichinho aqui. Então, vou ensinar aqui para vocês uma forma, porque assim, vamos lá, outro detalhe importante. Eu vou até passar aqui para frente, só para finalizar aqui a ideia
não precisa colocar tanto elemento. Por quê? Porque quanto mais leve a visualização do post, melhor fica. Porque eu vou falar um pouco mais também sobre a questão do público, mas pensa, gente, se a gente bate o olho num post e a gente vê que ele está muito carregado de coisa, a primeira coisa que a gente faz é rolar para baixo. A gente não gosta de coisa muito pesada, muito carregada, que tem muita informação, que está exagerada as coisas. A gente não gosta. Aí o que a gente faz? O que é mais fácil? A gente rola, continua rolando. A gente nem para ler o que quer, a gente nem vê de quem quer aquele post. Então, assim, deixa as coisas um pouco mais leves, um pouco mais fáceis de ver. Às vezes, agora imagina por outro lado, a pessoa que tem um pouco de dificuldade, assim, tem a visão comprometida, qualquer coisa que seja, ela vai ter dificuldade de visualizar também. Então deixa uma coisa um pouco mais clean, sabe? Deixa a coisa um pouco mais tranquila de se enxergar. Não deixando um post, alguma capa, alguma coisa pesada, assim, de visualização. Agora passando, né, aqui pro manual, de fato, seleção de elementos é essa aí. Só que o que acontece? Essa seleção de elementos não fui eu que fiz. Eu criei o manual? Criei. Mas isso aí não foi eu que fiz. Isso aí já era tipo a identidade que o Ash usava, já eram esses tipos de elementos que o Ash já usava há mais tempo. Então, para não perder, né, tipo, não perder ali na história do próprio capítulo, não perder ali na própria história que eles já vinham trazendo há mais tempo, eu eu junto com o comitê, e acho que cheguei a comentar isso também com os gerentes, a gente achou mais saudável, né, pela história do capítulo, manter esse tipo de elemento. Caso algum dia, de novo, venha alguém e apareça uma alma bondosa querendo mudar o manual, sintam-se à vontade para mudar também os elementos, porque a gente sabe da dificuldade que é para encontrar esses elementos. Eu mesma, assim, eu passava mal, gente, para criar um post, meu Deus do céu, era Deus na Terra e era Deus no céu e eu na Terra, assim, para tentar achar esses negócios. Então, assim, complicado, é difícil, eu sei. Mas a gente resolveu manter isso no manual para manter a história que já vinha sido, né, escrita pelo próprio capítulo. E respondendo aqui a pergunta, né, da Yasmin, eu entendo, amiga. Eu entendo, eu sei o que é isso. Vou mostrar aqui para vocês um hackzinho de como que a gente encontra. Na verdade, eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Por quê? Para encontrar, gente, aqui ó, pronto. Tá aí a receita. Faz um yoga, faz uma meditação, reza um pouquinho. Um dia você encontra. Eu coloquei aqui ó, até 2 sugestões de playlist para vocês escutarem enquanto você vai procurar o elemento, porque isso dá trabalho. Colega, você não tá entendendo o que é isso. É muito complicado. Por isso que eu falo, deixa um pouco menos de elemento, que você não precisa ficar se matando tanto. E não precisa ficar com tanta dor de cabeça com isso. Tá aqui, ó. Eu lembro que uma sugestão é um lo-fi. Agora, outra playlist eu não lembro, mas é uma playlist muito boa também, sempre escuto. E a primeira dica que eu dou é: faça pesquisa dos nomes em inglês. Por algum motivo que eu não sei explicar para vocês, o acervo do Canva com pesquisas em inglês, eu particularmente acho mais rico do que você pesquisando em português. Há pessoas que dizem que não vê tanta diferença. Eu sinto diferença. Todas as vezes que eu fui pesquisar alguma coisa, tipo, alguma palavra em português, eu me frustrei de alguma forma. Tipo, eu fiquei tipo, meu Deus, mas não era isso que eu queria. E da mesma forma, né, que às vezes que eu fui procurar em inglês, não encontrava o que eu queria, pesquisava em português. Mas a grande maioria das vezes, eu pesquiso o nome de algum elemento em inglês. Eu acho mais fácil, eu coloco, né, ali o nomezinho do elemento e Sketchify na frente. Vou até dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Sei lá. Eu tava até pesquisando aqui, ó, tipo, Chemical Catify. Aí a gente pesquisa, vem nos elementos gráficos, e já aparece muitas coisinhas, muitos elementozinhos, ó. Esse aqui já tá, tipo, na mesma vibe do que é o Sketchify em si. Então, assim, você vai bater no olho e você vai procurando, ó, o que que mais, tipo, se aproxima. Você não precisa colocar as coisas exatamente igual ao Sketchify, ó. Por exemplo, esse bichinho, tipo, pô, tá parecido, sabe? Tá na vibe do Sketchify.
Ah, mas ele seria eu não tô vendo nada escrito falando, tipo, exemplificando que ele é Sketchify. Mas, gente, assim, pela proximidade, ninguém vai ficar batendo o olho e pesquisando elemento pra saber se tá dentro ou não, entendeu? Então, ó, essa menininha, por exemplo, ó, essa aqui já é do Sketchify. Então, assim, coloca o nomezinho aqui em, em inglês, em alguma coisa assim, e coloca o Sketchify na frente. Tipo, sei lá, student aqui. Student Sketchify. Ó, já começa a aparecer uns bichinhos próximos do Sketchify, ó. Então, assim, eu particularmente acho o acervo em inglês muito mais rico do que o acervo em português do Sketchify. Ah, eu ia mostrar outra coisa. Outro hackzinho que eu fui descobrir isso no final do capítulo. Acho que eu não sei se eu cheguei a comentar isso com alguém, mas eu fui descobrir isso, tipo, muito no final. E se eu esqueci, gente, me perdoa. Não foi por maldade, mas é que a gente tá com a cabeça nas nuvens mesmo. Mas uma dica que eu dou aqui pra vocês, e, gente, anota porque isso aqui é bom. Ó, coloca aqui, @Sketchify. E você vai conseguir encontrar o perfil mesmo do Sketchify, ó. Tudo que é elemento de Sketchify vai estar aqui. Aí você pode até pesquisar aqui, tipo, sei lá, tem que é lata, né? Tá, não apareceu lata, mas. Então, assim, gente, muita coisa. É muito legalzinho. Vamos ver se apareceu alguma coisa chemical aqui. Ó, tem os bichinhos aqui de Sketchify. Então, assim, anotem, coloca aqui na barrinha de pesquisa, Sketchify, e você ou clica nessa partezinha aqui ou clica aqui. Vai dar na mesma coisa, vai dar o mesmo lugar. E, enfim, outra dica para tentar ajudar vocês nessa busca maluca que é procurar elemento e que eu acho super válido a gente também ficar aí atento com essas coisas. Então, assim, ah, não encontrei uma coisa que tá ali descrito que é Sketchify. Não tem problema, viu uma coisa parecida? Coloca, não precisa ficar se desgastando. Se é uma coisa ali minimamente parecida, às vezes realmente não vai levar o nome. Mas imagina, ela tá na mesma ideia, na mesma silhueta, tá na mesma forma, assim, que geralmente é os elementos do arte, por que não usar, sabe? A gente colocou aqui esses, esses elementos aqui como sugestão, é tipo uma recomendação muito forte. Mas recomendação forte até o Google dá de 100. Então, assim, vocês não precisam se prender a isso, não precisam se prender a esses nomes. É, é legal usar para não fugir muito da identidade do arte? É legal usar, inclusive é super importante, exatamente para não se perder nessa ideia do que é o manual do que é essa identidade. Mas não encontrou de jeito nenhum e viu uma coisa parecida? Usa coisa parecida, não tem problema. Sabe? Isso não vai ser isso que vai afetar, não vai ser isso que vai, tipo, atrapalhar ou cair a visualização do perfil do capítulo, sabe? É, enfim, muita paciência, a gente respira, faz uma meditação, faz um yoga, que tudo vai dar certo na hora de você selecionar esses elementos. Fiquem tranquilos. Agora, né, avançando um pouquinho, a gente vai agora para linguagem e público. Eita, gente, tá errado o português, perdão. Enfim, acontece, faz parte. Por isso que é bom a gente mandar para coisa para revisão. Mas para as pessoas que eu mandei para revisão, ninguém viu também, ninguém me falou. Enfim, faz parte. É, Eu trouxe aqui o perfil da UNB. Quando eu estava montando nessa apresentação para vocês, eu fui no último post, né, que a UNB tinha postado e por algum motivo foi esse do processo seletivo para pessoas idosas. Vamos lá. Esse perfil oficial da UNB. A linguagem que ele aborda, o público que ele está querendo alcançar aqui, são pessoas um pouco mais velhas, né, um pouco mais idosas, que estão ali, que são um pouco mais velhos do que nós aqui, que é a nossa faixa etária aqui, né, que está aqui assistindo, que está ali, aqui fazendo parte da capacitação. Então, assim, a linguagem tem que ser um pouco mais um pouco mais séria, vamos dizer assim. Tem que ser um pouco menos espalhafatosa, tem que ser uma coisa, tipo, mais centrada, assim, tem que ser uma coisa mais certinha, por estar falando com pessoas mais velhas.
por estar, tipo, para não deixar, tipo, alguma coisa perdida ali nessa passagem de informação. Porque o que a UNB está fazendo aqui nesse post é basicamente passar a informação do processo seletivo para pessoas idosas, ou para pessoas que conheçam pessoas idosas que precisam passar essas informações. Então, é uma coisa um pouco mais direta, é uma coisa que não precisa, tipo, ter um linguajar um pouco mais leve, não precisa ter esse linguajar um pouco mais jovial. Então, reparem que o post em si, né, a imagem do post, tá uma coisa ali fácil de entender, tá uma coisa leve, não tem muitas informações, tem basicamente o nome, né, e a publicação do edital, né, e a abertura, né, das inscrições de fato. E na legenda, a gente repara que tem o uso, tipo, de um emoji, tem uma coisa, tipo, separadinha ali nos parágrafos, tem uma coisa muito certinha. A linguagem que a UNB aborda na legenda é uma coisa um pouco mais formal, né? Uma coisa, um linguajar um pouco mais formalizado. Então, a intenção desse post, né? A linguagem e o público que a UNB quer alcançar com esse post são pessoas que interessam esse post, né? São pessoas um pouco mais velhas. Aí, por exemplo, né, fazendo aqui uma comparação, peguei um post aqui do Gringo Dictionary, que é uma página, assim, querendo ou não, de memes, assim, por mais que eles façam brincadeiras ali com português e inglês, né, trazendo memes português, trazendo para inglês, reparem a linguagem. Eles trazem aqui tipo, uma vibe, o post, né, em si, eles trazem uma coisa, acho que é do falecido Twitter, né? Então, assim, trazem essa imagem um pouco mais jovial, uma coisa mais voltada para uma certa brincadeira, para uma coisa para alcançar pessoas mais novas, pessoas da nossa faixa etária, pessoas que vão bater o olho nesse post e vão entender que aquela mensagem provavelmente é para gente. Porque tem o uso ali de emoji, tem ali uma coisa um pouco mais descontraída, não tem aquela seriedade assim com o português assim normativo, ABNT, essa coisa regrada, redação de Enem. Não, não tem isso, é uma coisa mais leve, é uma coisa mais prática. A legenda é extremamente menor, assim, é uma legenda de 3 linhas, que qualquer um aqui pararia para ler essa legenda. Então, assim, é uma coisa um pouco mais fácil, que vai alcançar mais a gente. Então, é importantíssimo a gente entender de essa questão, assim, de linguagem, essa questão, assim, de qual público a gente está alcançando, qual que é o nosso público. Que aí eu passo para a próxima página, que é exatamente qual é o nosso público. Quem que a gente está querendo alcançar com isso? Quem que são as pessoas que a gente está buscando com o perfil do Age? Quem que são as pessoas que a gente está atingindo com o perfil do Age? Eu deixo, inclusive, uma certa tarefinha de casa que eu recomendo muito para o marketing do Aiche. Acompanhem os insights, porque são os insights do Instagram. Eu não sei se já tem essa prática, assim, eu só tô, tipo, se você já pratica, é ótimo, mas só estou reforçando aqui a importância, porque é pelos insights que a gente acompanha ali a faixa etária do público que está alcançando, que está sendo alcançado com os posts, é, qual que é o horário, né, tipo, de maior atividade do público que está alcançando. E todas essas outras questões, assim, que envolvem essa questão do público, são acompanhadas todas pelos insights. E eu recomendo fortemente que, pelo menos algumas vezes, assim, talvez uma vez por mês, quem sabe, vocês passarem essa informação para o comitê e o comitê, tipo, disponibilizar para o Ensinec, ou vocês conversam mesmo com o Ensinec, porque geralmente, né, o Ensinec faz alguns posts também, né, boa parte dos posts. Então, é muito bom ter essa concordância entre os dois projetos, né, entre as duas equipes, para você entender para onde que o capítulo está caminhando, entendeu? Para onde que está indo, por que que a gente está indo para esse lado. Então, qual que é o público-alvo? Gente, o público-alvo principal do ASH são os estudantes do IQ, são os alunos do IQ, principalmente, né? E se você quiser selecionar mais ainda, alunos de engenharia química do Instituto de Química da Universidade de Brasília.
Se a gente quiser selecionar muito, por mais que eu ache, né, seja aberto para outros cursos também, mas em sua maioria, no capítulo sempre foi assim, que a maior parte da gestão fosse da engenharia química. Então, entendam quem que é o público, porque não são os alunos, somos nós alunos. Querendo ou não, tipo, as postagens do Ash também são pra gente. E trago, inclusive, outra perguntinha que é como lidar com esse público. É uma pergunta que é um pouco retórica no sentido de, tipo, o que que você tem acompanhado nas postagens, tipo, das páginas que você segue? O que que mais te atrai interesse? O que que mais, tipo, te prende a algum post para você ler? Seja alguma coisa informativa, né? Seja algum post, assim, sobre o próprio curso. Cito aqui, inclusive, né, a própria BTQ, que eu acredito que alguns conheçam. Sempre que tem algum post sempre tem muita gente que para ler, que para entender, por mais que eles só estão vendendo algum curso, que eles só estão vendendo alguma palestra de alguma coisa, você para ler, para entender do que eles estão falando, você para fazer ali aquele quiz que geralmente eles deixam, né, para saber qual que é o processo, que tipo de reator que é, essas coisas. Então, é uma página que atrai o nosso interesse, querendo ou não, de uma certa forma. Páginas de memes atraem o nosso interesse. Então, fiquem atentos a como que você tem sido lidado no Instagram. Porque é da mesma forma, tipo, pelo menos de uma forma parecida, que você vai lidar também com o seu público no Instagram, né? Em outras plataformas também, fala Instagram por ser a principal, mas em outras plataformas também. Então, você basicamente tem que reproduzir aquilo que você recebe, entende? É meio simples, mas às vezes não tão óbvio também. Então, enfim, para você, é mais uma reflexão de entender quem que a gente está alcançando, quem que a gente quer alcançar, com a mensagem que a gente está tentando passar naquele post, sabe? Passando um pouquinho para frente, a gente vai falar agora sobre enquadramento, que, gente, isso aqui dá uma dorzinha de cabeça para passar, tá? Porque, assim, é meio simples, na verdade, mas vocês precisam se atentar muito, porque é uma coisinha, querendo ou não, pega. Isso chama atenção, inclusive, sobre a própria organização, assim, do post em si. Então, vou passar aqui para vocês sobre o enquadramento. Aqui a gente tem algumas linhas, certo? Coloquei aqui esse quadrado, ó, esse rosa aqui é como se fosse o nosso post mesmo, assim, o nosso post quadradão lá. As linhas vermelhas cruzadas, onde fica a metade, né, a metade, a primeira metade vertical e aqui a metade horizontal desse post, né, um post quadrado aqui. E aqui, primeiro, a gente tem que a linha azul é o limite de elementos. Ah, mas isso é uma ordem, isso aí, tipo, já tá subscrito no regimento interno do Canva. Não, não tá, mas é uma coisa meio que acordada, porque fica mais bonito. Existe a exceção de que, o bichinho, o seu elemento é um bonequinho que está em pé em algum laboratório. Tá, não tem problema você colocar ele até o final. Até porque ficaria meio estranho ele voando, assim. No máximo, coloca um chãozinho, alguma coisa assim, um sombreado de alguma coisa. Ou até uma sombra, assim, tem muitos elementos de sombra no Canva. Fora isso, gente, tenta respeitar o limite, assim, porque fica meio estranho elementos que ficam muito na borda, sabe? Fica um pouco invasivo, fica um pouco mais nesse sentido de invasivo mesmo, parece que não tá respeitando esse limite, não tá respeitando, as bordas do post, e tirando que fica um pouco confuso na hora de ver no feed se isso invade muito espaço. Vou mostrar para vocês que a gente vai dar uma analisada, tipo, só nas capas mesmo, assim, do feed do Ash, mas isso é só mais pro final mesmo. Mas enquadramento é super importante, tentem respeitar, né? Inclusive, eu vou falar melhor também no final dessa parte aqui, vou falar melhor a logo do Ash. Gente, respeita agora isso é regra mesmo, respeita o limite, porque se a logo fica muito na borda, fica muito encostada, ela perde visibilidade, ela, tipo, foge ali daquele meio que tá sendo
passar, né, informação de fato, porque imaginem, aqui está o meio, né, do post, aqui está o centro de tudo. Você vai ter um textinho aqui ou aqui embaixo, no máximo, vai ter uns elementozinhos aqui, tipo, só para compor, para deixar alguma coisa bonitinha, assim, um ou outro no máximo, e a logo, aí você vai e me coloca a logo bem aqui, entendeu? Tipo, gente, não faz sentido isso. Coloca a logo um pouco mais chamativa, coloca um pouco mais no centro, para você mostrar que aquele post é do Aich, para não ter esse problema, assim, tipo, da pessoa tá rolando ali, não viu qual arroba que é aquele post e vai ficar procurando de quem que é. Não, mostra que você é do Aich, não tem vergonha não. O Aich é tão bom, não precisa ficar acanhado com a questão da logo. Deixa, assim, um pouco mais centralizado, um pouco mais aqui nesse centro de visualização mesmo, entendem? Já essa linhazinha branca, é uma sugestão de limite de texto. Ah, mas eu tenho que colocar, tipo, eu tenho que lotar de texto aqui dentro. Não, não precisa colocar, tipo, tudo de texto. Você não vai colocar um texto, você não vai colocar uma redação do Enem aqui, você não vai colocar uma nota de repúdio de nada aqui, você não vai colocar uma carta aberta. Você não precisa lotar tudo aqui dentro. Mas os textos que você selecionar para colocar aqui, seja em tópicos, seja para exemplificar alguma coisa, seja para montar alguma receita de alguma coisa, tenta colocar no limite nesse limite branco aqui, certo? Ah, Bruna, mas você está falando assim, ah, esse limite aqui, mas como que eu vou visualizar esse limite? Vou mostrar para vocês, não tem problema. Reparem, deixa eu editar aqui. Ah, eu acho que eu editei em outra parte, mas não tem problema, eu vou colocar aqui uma... Deixa eu colocar um quadrado para ocupar a página toda. Reparem, a própria página do Canva, ele já te dá um limite, percebem? Ó, aqui a gente já tem um limite. Aqui a gente tem outro limite de linha, outro limite de linha. Pronto. Esse quadrado marrom é basicamente o limite central dessa página, certo? Desse formato, nessa configuração de apresentação. Configuração de apresentação, se eu não estou enganada, é 16:9. Quando você tem um post quadrado, obviamente, ele vai respeitar aqui os limites de um quadradinho. Mas o Canva sempre vai mostrar essa conformação. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tipo, a parte rosinha. Eu não sei se tá dando para ver. Mas, enfim, o próprio Canva, ele apresenta esse limite, certo? Então, esse limite que o Canva apresenta é o limite do texto em si. Não deixem, reparem, nem os meus textos eles estão passando esse limite, porque fica uma coisa mais centralizada, um pouco mais bonita e fica de mais fácil visualização. Os elementos a gente pode deixar passar um pouquinho. Até tipo, até a metade desse espaço de sobra a gente deixa passar assim, tipo, não tem problema. Mas isso, né, de novo, é o que é recomendado. Um bonequinho tá fazendo alguma coisa assim que precisa encostar em algum ponto, senão ele vai ficar voando, não tem problema, coloca uma sombra, coloca um chãozinho, não faz mal. Mas de resto, tentem respeitar o limite de enquadramento. Isso é super importante para a imagem, tipo, pelo menos assim visualmente parecer mais organizada e até para a própria organização assim mesmo na montagem do post, às vezes acaba fazendo um pouco mais de sentido se você conhece os limites. Isso aqui é na mesma vibe daquela professora do seu ensino fundamental que falava respeita a margem, a mesma coisa aqui, respeita a margem, a mesma regra. Então não se esqueçam disso. Essa questão do texto é super importante. A do elemento, a gente até que passa um pano. Se passar ou não, assim, não tem tanto problema. Agora, do texto, não, gente. Do texto, por favor, respeitem. Do texto e da logo, respeitem, porque dá um ar um pouco mais profissional, dá uma padronização mais legal, assim, para visualizar, para enxergar isso depois, certo? E agora, por último, né, dessa parte aqui de composição, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da logo. Vamos lá. Se eu mostrar essa imagem aqui para vocês, vocês vão me falar qual marca que é? Vocês conseguem me falar qual marca que é? Agora eu preciso que vocês falem comigo, galera. Starbucks. Perfeito, perfeito. Starbucks.
Agora, se eu mostrar essa aqui, neste horário de almoço, que provavelmente vai ter alguém comendo alguma coisa, a Luísa vai estar comendo a melancia dela, alguém vai estar almoçando. Se eu mostrar para vocês isso aqui e alguém não tiver comido, com certeza vai ter inveja. Que marca que é essa? McDonald's. McDonald's? Essa marca? Nike. 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 Então, assim, percebe? Em nenhum momento, em nenhum lugar, eu escrevi aqui o nome de nenhuma logo. Não tem nada. Eu literalmente só coloquei uma imagenzinha. E todo mundo conseguiu identificar do que é aquela marca, tipo, do que é aquela logo, de qual marca que aquilo está simbolizando, o que aquilo representa. Todo mundo conseguiu captar essa mensagem. E aí, mas a logo se priva apenas e unicamente à imagem, a algum símbolo, alguma coisa assim? Não. Se eu mostrar aqui o símbolo da Coca-Cola, vocês vão entender que é da Coca-Cola. Se eu mostrar aqui para vocês a Disney, vocês vão entender que é da Disney. Então, assim, as imagens, as logos, elas não se fecham unicamente a símbolos. Elas também estão ali retratando, elas também podem ser retratadas com palavras, com o próprio nome da logo, com o próprio nome da marca, como eu, né, eu mostrei aqui essas 5 para vocês, certo? Então, extremamente importante o uso da logo. Eu vi que vocês têm colocado, né, que vocês têm, tipo, usado esse logo, então eu só trouxe isso só para reforçar mesmo para vocês o quanto que é importante isso, tanto que isso é significativo, por mais que às vezes passe despercebido, mas não passa despercebido. Todo mundo repara, todo mundo observa para ver se aquilo pertence a alguma marca, para ver se aquilo pertence a algum lugar, se pertence a alguém. E, querendo ou não, né, os postos do Ash pertencem ao Ash, então dá um sentido de pertencimento das pessoas, das coisas, certo? E agora eu vou dar um teste surpresa para vocês, que vocês vão ter 5 minutos para fazer. Vai, começar agora. Não, gente, brincadeira. Esse post que vocês vão criar, ele vai ser uma forma de avaliação para vocês receberem o certificado. Um passarinho aí, alguém uma hora me contou, a parede me contou que para vocês receberem o certificado, vocês têm que fazer isso aqui, entendeu? Então, vocês vão ter o prazo aí de cerca de uma semana para fazer isso, é bem tranquilo. Mas não deixem de fazer. É super importante, porque vocês vão basicamente aplicar o que eu passei aqui agora, nesse primeiro momento, para vocês. Então, não deixem de fazer, não deixem de passar esse post, né, de passar essa atividade para o comitê, por favor, tá bom? Então, é isso. Um beijo, um abraço para vocês. Fiquem com essa informação, fiquem com essa atividade, fica pensando aí, e é isso. Usem e abusem do que eu mostrei aqui para vocês, certo? Agora a gente vai passar pro próximo. Ui, já dei spoiler já. Complicado, hein? Vamos para essa segunda parte. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que quer comentar, que quer perguntar? Não, tá tudo certo até agora. Não, beleza, então. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, alguma coisa, vocês podem parar e falar. Mas, continuando aqui, agora a gente vai para a parte do planejamento. Essa parte agora é um pouquinho mais óbvia, vamos dizer assim, mas que não deixa de ser importante, não deixa de ser um ponto, assim, que precisa ser falado, porque, beleza, se você sabe montar um post, você tem o conteúdo ali para você postar alguma coisa, você tem ali o conteúdo que você vai entregar. Mas tá, qual conteúdo? Como que você vai planejar isso? Como que você sabe, assim, se é ou não interessante fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, planejamento é a base, assim, de basicamente tudo. Se você não planeja alguma coisa, e tá aqui uma dica de vida, inclusive, se você não planeja alguma coisa, gente, faça planejar, porque é super importante. Não faz a coisa, assim, do nada, assim, só porque a ideia surgiu, você sonhou com aquilo, você sonhou que deu certo e vai fazer, entendeu? Tipo, tenha um planejamento. E no nosso caso aqui, né, vamos então fazer o nosso planejamento.
que basicamente a gente vai falar um pouco sobre os objetivos, né, do porquê que a gente faz esse planejamento, por que a gente, né, tá almejando planejar alguma coisa, por que a gente precisa fazer isso, por que eu simplesmente não sonho com o tema e posso. E a gente também vai falar sobre datas e eventos. Isso aqui é um pouco mais tarefinha de, de marketing e Ensinec, por serem coisas muito pontuais, mas não deixa de valer para o resto do capítulo. Por quê? Porque o resto do capítulo também mexe muito com várias temporadas de outras coisas, né? Visitação tá ali dependendo da temporada de férias, talvez das escolas, visita técnica, temporadas de altas e baixas, né? Das indústrias que querem visitar. Então, tudo mexe aqui com essa questão de datas e eventos, só que principalmente marketing e Ensinec, que no caso entrega, né, de fato os conteúdos. Bom, falando um pouquinho, né, dos objetivos, o primeiro deles, por que a gente faz esse planejamento, por que a gente quer fazer isso? Primeiro, aumentar a presença nas redes sociais. Eu tenho reparado, desde que me convidaram para fazer nessa capacitação, eu tenho reparado que vocês têm uma certa constância, uma certa constância não, né? Vocês têm constância de fazer os posts do Arte, de manter ali tudo certinho nos mesmos dias, né? E isso é excelente, excelente. Gente, continua assim. Tá maravilhoso. Se eu não estou enganada, é porque eu acho que eu vou me enganar, mas se eu não estou enganada, terça e quinta, os dias, certo? Alguém pode me confirmar? Mais 30, no caso. Certo. Tá. Então, mantenham essa constância, super importante, porque aí vocês não ficam, tipo, isso é mais para uma organização interna, essa questão de manter os dias e horários certinhos, mas que é uma organização interna que acaba refletindo também de como que o externo visualiza o interno. Então, continuem e mantendo a constância, querendo ou não, você aumenta também a sua presença nas redes, você também aumenta assim o jeito que você é visualizado, né, nas redes sociais, principalmente ali no Instagram, que é uma rede que está ali muito em alta, todo mundo está mexendo o tempo inteiro. E isso é muito bom. E até porque tem aquela máxima, né, que todo mundo fala e que só porque é uma máxima não deixa de ser mentira. Quem não é visto não é lembrado. Então, não esqueçam disso. Mantenham essa constância sempre, sempre, sempre. Super importante. Quem não é visto não é lembrado. Depois, a gente trata um pouco também de reconhecimento. Ah, como assim reconhecimento? A pessoa bateu o olho no post e sabe que aquele post é do Arte. Isso é reconhecimento. Tipo, alguém que já acompanha a página, alguém que já acompanha os conteúdos, alguém que já sabe assim que o que a página em si aborda, o que o Arte em si aborda nos próprios posts, isso gera reconhecimento. Por exemplo, eu achei muito bonito esses dias que eu estava mexendo no meu Instagram e acabou que quando eu estava assim enrolando em algum momento assim da vida, passou um post que era sobre, se eu não estou enganada, indústria de chocolate, indústria de perfume, alguma coisa. Era um dos últimos posts assim do Instagram. Gente, eu não vi logo, eu não vi nada, assim, eu não vi o arroba, eu não vi nada. Quando eu bati o olho, eu falei, isso aqui é do Aishi. Então, assim, o quanto que isso é legal, tanto que isso é bacana, e é uma coisa que, tipo, se acontece comigo, beleza, mas você já foi do Max, você já foi do Ash, não, tudo bem. Mas, gente, eu tava num dia super aleatório, tipo, do nada, assim, no intervalo entre uma aula ou outra, mexendo no Instagram, eu bati o olho no post e falei, isso aqui é do Ash. Então, assim, é muito legal isso, é isso que a gente tá buscando, tanto para mim, quanto para o pessoal próprio do marketing, quanto o pessoal do Snack, quanto para as pessoas externas também. Quantas outras pessoas não deve, tipo, acontecer isso também, tipo, de entender que aquilo é do Arte, de entender que aquilo pertence a alguma instituição, que pertence a algum projeto. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que procurar sempre agregar no dia a dia, de fato, do capítulo. Que é gerar esse reconhecimento, gerar essa visibilidade. Tanto que, não é à toa, eu estava até conversando com o Paulo esses dias, e ele veio me falar que a professora Andressa, tipo, curte vários stories do Aishu, tanto que é legal, imagina, um professor, assim, tá ali interagindo com o capítulo, tá ali
nessa interação, tipo, mostrando que está visualizando, que o capítulo tá entregando, entendeu? Então, assim, esse reconhecimento não é puramente, simplesmente para os estudantes, para os alunos do IQ. Ele já está começando a alcançar também os professores, já está começando a alcançar gente maior do que a gente, né? Vamos dizer assim, né? Então, é muito legal a gente parar para pensar nisso, é muito legal a gente sempre estar com isso em mente. E é um dos motivos também, tipo, de que eu reforço aqui de novo sobre a identidade visual, que é isso que vai trazer esse reconhecimento, que é através da identidade que a gente traz esse reconhecimento. Porque se não tivesse, a gente não ia saber, né? Se a gente não tivesse uma padronização, se a gente não tivesse esse costume assim, isso nunca ia acontecer. Depois, a gente tem aqui também a questão de gerar descoberta. O que é gerar descoberta? É atrair mais pessoas para o perfil do Ast, é atrair mais gente, é aumentar o alcance dos posts, aumentar o alcance dos Reels, dos Stories, aumentar esse alcance para atrair cada vez mais pessoas, para mostrar para as outras pessoas quem que é o capítulo. É uma, uma situação assim muito legal assim que eu já presenciei foi quando a gente foi fazer a visita da Kim Ross, que do nada, gente, do nada tinha um menino da Civil e outro da Elétrica, e, tipo, eu fiquei me perguntando até com os meninos, assim, durante a visita, gente, como que eles descobriram essa visita? Como que eles pararam aqui? O que que aconteceu? E eu não lembro como que eles chegaram na visita, mas foi através dessa descoberta, às vezes foi por um boca a boca, às vezes foi em convite de um que conhece o outro, que conhece o outro, às vezes foi pelo próprio post no Instagram. Então, essa coisa de gerar descoberta é muito interessante para o Einstein em si, que a partir dessa visita com eles, acabou que fez uma certa amizade, vamos dizer assim. Eu acho que não chegou a ser uma parceria, de fato, mas chegou a fazer uma certa amizade com o pessoal lá dos projetos, né, deles mesmos, assim, de fazer essa concordância de convite para outras visitas que eles organizam, de convite para algum evento que eles vão fazer. Então, gerou essa troca, entende? Então, gerar descoberta é isso, é você, tipo, gerar uma certa troca, é você ter ali uma coisa para entregar para alguém descobrir sobre o projeto, e isso é muito legal. Beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre como que a gente alcança, né, esse público. A gente já falou ali de reconhecimento, de descoberta, mas como que a gente alcança, né, essas pessoas? Como que a gente mostra, né, que o Aich está aqui? Como que a gente mostra, tipo, oi, eu tô aqui, vem ver o que eu tenho a te oferecer. E, basicamente, a gente vai ter ali alguns conteúdos que são de maior interesse. Tipo, isso ficou meio redundante, mas falando um pouco mais, né, disso, é gerando conteúdo que realmente gera uma certa curiosidade nas pessoas, que gera uma certa curiosidade para descobrir, né, o que tem a oferecer. E conteúdo de interesse não pode não ser basicamente, tipo, só quando tem alguma visita de uma coisa. Não é basicamente isso. É você, tipo, mostrar como que funciona alguma indústria, né? Como tem sido o costume do próprio arte, né? Mostrar as indústrias, diferentes tipos de indústrias que a gente pode trabalhar, que a gente pode ali exercer, né? Atuar. Mas também pode ser, tipo, questão de projetos, né, de coisas que a gente faz também, né, de, sei lá, mostrar como que funciona uma torre de destilação, mostrar como que funciona algumas coisas assim, coisas que envolvem o nosso curso e parar para mostrar, para demonstrar para as pessoas, explicar o que que é engenharia química, mostrar o que que é o capítulo, né, do arte, explicar essas coisas assim, então entregando esse tipo de conteúdo que a gente vai atrair mais atenção para o próprio arte, a gente vai atrair mais atenção para o perfil, né, para o que é ser do ágil, o que, que é ser esse membro, o que, que e gerar esse interesse nas pessoas. Agora vamos falar um pouquinho sobre as datas e eventos. Por quê? Gente, isso aqui é uma coisa que eu confesso que eu falhei na minha vez. E, cara, complicado, porque você tem que ter um calendário, tipo, muito certinho, muito legal, assim, para você não se perder nos posts. Porque às vezes um post fica pronto e você fala, mas esse post aqui só vai pro ar daqui 2 semanas. Só que
E daqui 2 semanas pode ser alguma data comemorativa. Então, gente, se vocês puderem ter uma agendinha com alguma, eh, com algumas datas, assim, que sejam importantes, que seja legal, pelo menos ter um story, pelo menos ter alguma ali, uma parabenização de alguma coisa, um esclarecimento, né, de alguma coisa, seria muito legal, porque isso mostra uma certa humanização, né, do próprio marketing com as pessoas, isso humaniza um pouco, isso deixa um pouco mais próximo, assim, o público do próprio capítulo, é aquela coisa que deixa o coração um pouco mais quentinho, você receber uma parabenização. E igual eu vi hoje o story lá do Dia do Trabalhador, parabéns. Gostei que lembraram. Então, assim, isso traz uma certa proximidade do público, isso traz uma certa afeição, uma certa aprovação, né, do público para com o capítulo. E isso é super importante, porque a partir de uma coisa, você já encaminha uma parabenização para um colega, para alguma coisa. Então, assim, isso acaba gerando também descobertas, isso acaba gerando também um certo carinho, né, do público com o próprio capítulo. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de datas, né, algumas sugestões. Eu não sei se vocês já têm alguma agenda, alguma coisa. Se já tiverem, vocês estão muito avançados já. Nem precisava dessa capacitação. Então, eu só trouxe alguns exemplos, né? Podem ter mais algumas outras datas, mas eu trouxe o Dia do Engenheiro, o Dia do Engenheiro Químico, o Dia da Engenharia e o próprio aniversário do Aichi. Aí, no caso, vocês teriam que ver no regimento, porque eu confesso que eu não me recordo quando que é aniversário do Aichi. Dia Eu 20 não de sei se é julho, em outubro. É em outubro? dia 20 de julho. Nossa, eu não tô vendo. Mas é isso aí mesmo, eu confirmo. Falou com convicção. Mas eu não vi. Mas falou com convicção, eu tô confirmando. Então, tenham essas datas em mente. Não se esqueçam, é super importante. Dentre várias outras datas também, né? E outras coisas também, que aqui já vale um pouco mais para ensinar, que assim, junto com o marketing, no planejamento de conteúdo. Por quê? A gente tem algumas festividades, né, que é de costume a gente comemorar ali, a gente tem uma certa pausa ali, ou até um festival ali que traz um pouco mais de memória afetiva, talvez, né? Que são algumas festividades, né? Alguns exemplos que eu trouxe, a festividades juninas, né? Das festas juninas que estão aí chegando ainda bem, finalmente. Tô demorando de chegar, porque eu amo festa junina. A gente tem ali exemplo de Oktoberfest, as festas de final de ano, férias, a gente também tem carnaval, enfim, tem várias festividades que dá para fazer tipo uma coisa temática, assim, pelo menos de uma semana, assim, mostrar alguma coisa para não passar batido, para tipo mostrar que o Ash também é gente, ele acha a gente com a gente, que a gente também gosta, né, dessas temporadas, desses eventos, e para também aproximar, né, o próprio capítulo com esse tipo de eventos. No ano passado, a gente fez isso nas festividades juninas, né, nas festas juninas, que o pessoal, eu pedi para o pessoal do Ensinec, eu já era diretora, né, então não, eu, eu só recebi os posts, assim, para avaliar depois, mas o pessoal do Ensinec, eles fizeram alguns posts sobre quintão, sobre... Eu não lembro qual que era, mas o que mais marcou foi do quintão, que eu achei super legal eles abordarem para fazer o post. Então, assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa que dá para fazer. Oktoberfest, dá para você falar, tipo, um monte sobre cerveja, tipo, como que é produzida a cerveja, dá para falar um monte de coisa. E festas de finais de ano, bom, tratar ali um pouco mais sobre o vinho, sobre a Coca-Cola, né? Falar sobre as curiosidades da Coca-Cola de final de ano, férias, como que a gente aproxima, né, as férias, assim, com o próprio conteúdo de indústrias, assim, coisas mais voltadas para industrial, enfim. Tem um leque de coisas que dá para fazer o ano inteiro, dá para fazer um planejamento legal. Ah, Bruna, eu tenho que fazer de tudo isso? Não, não precisa, é só sugestão, gente. Não é obrigação de nada, tipo, é só uma sugestão para, tipo, faltou algum conteúdo de alguma coisa? Tem aqui pesquisa se tem alguma festividade, se tem alguma curiosidade que tá rolando naquela época, se tem algum evento, talvez até
a nível mundial, talvez, que está rolando, que tipo, dá para aproximar, sabe, essa questão com as próprias indústrias, por exemplo, sei lá, pessoal que está ali fazendo algum desfile de moda, se aproxima ali com indústria têxtil, enfim. É usar e abusar da criatividade, e, enfim, tentar aproximar isso ao máximo com que o próprio capítulo promete, com que o White promete, assim, e entrega nos posts de fato, certo? E, bom, é basicamente isso que eu tinha que falar de datas e eventos, mas agora vamos falar aqui de algumas coisas extras. Nessas coisas extras, assim, são alguns tópicozinhos que eu acho relevante a gente comentar, que eu acho super válido, assim, tipo, pelo menos você passar. Pode ser que não use, pode ser que não use, mas é interessante passar, porque são coisinhas que eu particularmente acho bonito, que eu particularmente acho interessante, que eu fico, assim, impressionada quando alguém faz. Eu acho realmente muito legal, que são eles. O primeiro, carrossel contínuo, que é basicamente aquele carrossel que você sabe quando você vai passar a página do carrossel e a imagem continua na outra página, assim, fica meio que metade uma página, metade na outra. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Depois é falar um pouquinho sobre engajamento interno. E por último, a gente vai fazer algumas análises de alguns posts recentes, vai conversar um pouco, né, sobre alguns posts recentes que vocês têm feito. Mas enfim, isso a gente deixa pro final. Falando um pouquinho sobre o carrossel contínuo, o que eu quero dizer com carrossel contínuo? Eu peguei isso aqui, um post antigo do próprio Ice, que, se eu não estou enganada, foi a Júlia que fez, mas não tenho certeza, posso estar falando coisa errada. Mas, enfim, é um post que a gente tem uma. Para a gente montar ele, a gente abre uma página completa, assim, tipo, isso aqui tudo era a área de edição do post. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que a medida padrão do Instagram é de 1080 pixels. Então, o post no Instagram geralmente é 1080 por 1080, certo? Para fazer esse post aqui, o que a gente faz? Ah, vai ser um post de quantas páginas? Ah, vai ser um post de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. Então, a gente vem aqui, adiciona e coloca aqui, ó, tamanho personalizado. A altura vai ser 1080. Ixi, foi mais. E na largura, a gente vai ter aqui 1080 vezes 7. Vamos calcular. Calma. Deixa eu calcular. 1080 vezes 7. Vai ser 7.560. A gente vem aqui, criar novo design. E pronto. Criar novo design, você faz tipo, tudo aqui dentro. Você faz tudo aqui. Tipo, você coloca aqui as divisões, né, no caso, de 1080. Então, você vai pegar aqui um quadradinho, por exemplo, né? Aqui. Ó, até ele chegar aqui em 1080. Pronto, chegou em 1080, você copia e cola ele até o final. E aí você monta o post em cima dele. Tá vendo que ele ficou divididinho aqui? É basicamente isso. Aí você usa isso aqui apenas para você se direcionar no limite que é de fato aquele post. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer a capa. Aqui você vai colocar aqui algum texto de alguma coisa e sei lá. Vou colocar aqui. Capacitação. E aí você vai se direcionando aqui nesse post, ó, ele já te mostra o que tá no meio. Enfim, aí você vai usando meio que da sua criatividade para montar esse post. Coloca aqui os elementozinhos e se limitando aqui a esse quadradinho aqui. Entendeu? Ai, Bruna, achei muito difícil. O que eu posso fazer? Você pode criar aqui um post para o Instagram, ó, medida 1080, 1080. Você faz todas as suas capas, você faz todas as suas coisas aqui. Aí, por exemplo, vamos, sei lá, só para
Só para exemplificar. Vou colocar esse aqui. Tá, beleza. Fiz minhas coisas aqui, tá tudo pronto. Você vem aqui, seleciona tudo, copia, cola aqui e pronto. Já tá aqui a sua capa, ó. Já tá aqui no seu formatozinho, já tá aqui tudo bonitinho. Ah, mas eu quero deixar aqui atravessado. Eu quero deixar maior e atravessado para ficar aqui esses elementos atravessados. Tudo bem, você atravessa aqui, ó. Então, assim, achou mais fácil fazer aqui? Tudo bem. Você vem, monta toda a sua. Ixi, você monta toda a sua. O seu post aqui nessa página, de fato, né? Como você está acostumado. E aí, para vir para cá, aqui no caso seria para você se direcionar em questão de texto. Quando você vem para cá, nossa, gente. Quando você vem para cá, você aí pode invadir o espaço aqui, porque você justamente quer isso, né? Você quer essa, essa imagem atravessada, essa imagem que passa de um lugar para o outro. Aí vamos adicionar aqui algum elemento, alguma coisa. Ó, esses dois bonequinhos conversando, por exemplo. Ah, não quero isso aqui, eu quero esses dois bonequinhos conversando. Coloca aqui, ó. Não tem problema. Que, ó, essa menininha, reparem, ela vai ficar nessa primeira página e o outro bonequinho vai ficar na outra página. E aqui você continua o seu outro texto, enfim. Não sei se ficou confuso, mas é para exemplificar mesmo. E bom, beleza. Aí você foi, terminou todo o seu texto aqui, o seu post aqui, né? O seu carrossel corrido aqui. O que que você faz agora? Tipo, tá, como que eu posto isso agora? Como que eu faço para, né, para separar, para ficar no tamanho de post de Instagram normal, né? Igual a gente normal faz. Você vai fazer o seguinte. Tá aqui o seu post e aí você vai conseguir cortar ele dessa forma. Reparem, aqui a capa, aí aqui, ó, a segunda página, essa partezinha aqui vai de encontro com essa aqui quando a gente postar, porque elas vão estar coladinhas. A terceira página. Então, a gente vai conseguir fazer isso aqui. A partir disso aqui, a gente faz virar vários postzinhos, sem precisar ficar sofrendo com essa de medir tudo aqui certinho para ver se está batendo com o tamanho aqui. Como que a gente faz isso? A gente acessa esse site aqui. Ou qualquer outro site que você consiga cortar a imagem de fato. Geralmente eu uso esse aqui porque ele é mais intuitivo, porque ele é mais fácil. E como que eu vou fazer isso? Isso aqui literalmente é um print da página. Depois que você faz o upload, né, da sua imagem, você vai lá, você baixa essa imagem aqui pelo Canva, né, com PNG ou um JPEG, alguma coisa. Você faz o upload nessa página, ela vai pedir para você fazer o upload, e ela vai aparecer essa imagem, né, esse formato aqui do site, em que esse primeiro tópico, né, essa primeira informação, se diz respeito ao comprimento desse post. O segundo, a altura. Esse terceiro, ao ponto do corte. Como assim? Como a nossa altura, né, é meio padronizada aqui, é 1080, e a nossa largura também, porque a gente fez um post quadradinho, o que que acontece? Para a gente cortar a primeira imagem, reparem que aqui vai estar 1080, 1080, e para essa primeira imagem vai estar 0. Então, a posição em X vai ser 0. Ó, eu fiz até uma demonstração daqui de como que é. Então, essa primeira imagem vai estar no X igual a 0. Para cortar a segunda imagem, você faz o upload de novo, você retorna todo ao site, né? Você faz ali um refresh na sua página. Ou ele também te dá a opção de fazer um novo corte, né? Ele também tem essa opção. E aí, para o segundo corte, você faz o upload de novo da imagem. E aí você coloca aqui, 1080. Por quê? Porque o seu comprimento é 1080. Você quer a partir do valor de 1080 aqui. Então, x igual a 1080. Certo? Igual eu falei aqui, ó. Soma a medida do comprimento para cada imagem. Então, para a terceira imagem, então vai ser 1080 vezes 3. Aí a gente começa aqui. Perdão, vezes 2, né? A gente só somou uma vez. Para fazer aqui, a gente multiplica por 2. Por quê? Porque aqui a gente começou do zero. A gente somou 1080. Então, aqui começa com 1080. E aqui a gente somou mais 1080. Então, 1080 vezes 2.
que vai dar 2.160, que é exatamente aqui onde está essa imagem. Entenderam? Essa parte é um pouco confusa, porque faz parte de ser confuso mesmo. Ou quer que explica de outro jeito? Deu, Tem como também. deu pra entender sim. Acho que ficou Não, bem então, explicado. Eu entendi também. não, beleza, então. Aí você só vai tipo, meio que me explicando aqui, cada coisinha aqui do 1080, até você terminar de cortar toda essa imagem. E é basicamente isso. Detalhe importante. Esses dados aqui apenas mudam se você mudar o formato do seu post do Instagram. Então, isso aqui só muda se você mudar isso aqui, esse comprimento aqui, certo? Acho que não é o caso, mas pode ser que aconteça. Então, fiquem atentos a essas medidas aqui. Tá. Agora, falando sobre engajamento interno. Eu vi que muita gente do Ache comenta, curte ali, compartilha e tal. E, gente, isso é super importante, porque isso mantém o alcance do post muito alto. Quanto mais gente interagir no post, quanto mais gente ele estiver engajando, melhor é para o marketing, melhor é para o capítulo. Então, assim, não deixem de interagir, independente de como seja, interage, cria alguma pastinha lá do Instagram para você salvar os posts do Ash só nessa pastinha para não atrapalhar vocês, porque isso ajuda demais, demais, demais para os próprios dados, assim, para os próprios insights do capítulo. Então não deixem de fazer isso. Melhora a visibilidade do perfil em si, melhora, tipo, ajuda demais a como que o Ash é visto, porque imagina um post lá super bem produzido e, sei lá, duas curtidas e nenhum comentário. Tipo, gente, isso é muito chato. E meio que desvaloriza o esforço do pessoal que montou, desvaloriza o esforço do marketing, do Snack. E não é legal, acaba gerando uma certa desavença dentro do próprio capítulo. E não é legal, porque tá todo mundo aqui para se ajudar, tá todo mundo aqui para ajudar o capítulo. E eu acho um capítulo muito bom, um projeto muito bom, então fiquem atentos a isso. E é uma coisa tão rápida, tão simples, que, assim, gente, é muito fácil, muito prático. Demonstra compromisso, né? De novo, você tá aqui no Arte, assim, você tá ali tendo um certo momento de aprendizado, o Arte também está aprendendo com você. Então, assim, nada mais legal do que você demonstrar o seu compromisso com o capítulo, do que você demonstrar que você está ali pelo capítulo também. Então, interajam, de verdade, interajam. E também, né, igual eu disse, é rápido, fácil, prático e não ocupa tempo de ninguém, não ocupa memória no celular de ninguém, não ocupa nada, então não tem por que não fazer. E agora vamos ver, né, alguns posts recentes, né, para finalizar. Eu estou com o meu Instagram aberto. Vou mostrar aqui para vocês que eu já estou até com o Age aqui aberto. Aqui a paginazinha do Age. Tá. Tô achando legal que vocês estão fazendo, né? Tipo, de abordar, né, as cores assim principais, assim, nos fundos. Eu achei esse post aqui super legal, galera. Isso aqui foi, tipo, super divertido de ver, assim, a comparação entre CREA e CRQ. E ficou super, tipo, as cores casou legal, o símbolo do Ash aqui, gente, ficou muito bom mesmo. Vamos pegar, vamos a partir daqui, eu acho que tá de boa. Achei interessante essa parte, porque vocês colocaram aqui uma imagem de fundo, ficou super legal. E eu só deixaria ela um pouco menor, talvez, colocaria esse título um pouco mais para cima e talvez não em tudo em caps lock, mas ficou bem interessante. As cores ficou bem legal. Eu não sei se está na ID, né? As cores de fundo. Esse azul claro não parece ter na ID, não. Mas é só uma atenção mesmo, assim, que eu falaria. E sobre a logo, tá bem em cima. Eu corrigiria isso, porque
ela se perde um pouco. Porque reparem, essa logo tá bem em cimazinho aqui, tipo, tá quase que sendo tampado pelo símbolo do carrossel. E observem a diferença de posicionamento da logo entre esses dois posts. Essa aqui está um pouco mais centralizada, está chamando um pouco mais de atenção. Você percebe a logo aqui, entende? Aqui, por exemplo, a logo está um pouco maior, está um pouco mais chamativa. Você percebe a presença da logo. Então, se atentem para esse ponto. E aqui ficou super legal, né? O jeito que vocês usaram, né? Os bonequinhos do Sketchify, ficou dentro da proposta, né, do manual, ficou dentro ali do que o manual tá recomendando fazer. Esse post aqui, beleza, ficou legal, tipo, com as imagens reais, né, assim, de fundo. Só que isso foge um pouco da logo, ficou interessante, porque só que o que acontece? Eu não colocaria então essa bonequinha aqui para ela ser um desenho, eu colocaria alguma coisa tipo mais voltada para a realidade, para não fugir tanto. Não colocaria assim, porque vocês já começaram colocando as imagens reais, não tem problema, mas foge um pouco da proposta. Então, não sei se ficou tipo uma coisa que casou muito bem os elementos, se casou todas as questões. Ficou um post muito bom. Eu gostei dos detalhes, eu gostei de como ficou dividido isso aqui, ficou super divertido o jeito que vocês, né, organizaram aqui o post. Eu reforçaria aqui, inclusive, a questão do enquadramento, porque parece estar um pouco fora do enquadramento, então parece que o texto ficou meio afastado. Eu particularmente, né, observaria essa questão. Mas, no geral, ficou um post muito legal, muito bom, muito leve de se ler, não tá aquela coisa pesada, maçante. E, enfim, ficou super legal. O perfil do Ash tá, tipo, tá muito legal, tá bem interessante o jeito que vocês estão abordando as coisas, o jeito que vocês estão abordando as indústrias. Uma sugestão que eu particularmente daria é abordar também, além das indústrias, né, os processos mesmo que podem ser feitos, né, explicar o que é um processo de destilação, o que é um processo de filtração, como que funciona, por exemplo, as estações de, talvez, tratamento de água ou tratamento de algum resíduo, de alguma coisa, para diversificar um pouco os conteúdos, né, igual vocês especificaram aqui o CREA, né? Vocês colocaram aqui o tratamento também, mas, enfim, eu acho que está começando a focar muito coisas de indústria, acho que já está começando a ficar na hora de fazer um post com uma outra temática. Inclusive, eu queria até chamar uma certa atençãozinha, mas eu já fiquei sabendo que vocês já estão montando, que é o post de gestão. Faça um post de gestão, não deixe passar muito tempo. Eu sei que o PS deu uma atrasada para terminar, mas é super interessante que deixa claro, que mostra quem está fazendo parte, que mostra quem participa, para dar reconhecimento até para a própria gestão, até para os próprios membros. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu corrigiria também, tipo, os azuis muito escuros. Eu daria uma transparência, uma certa transparência para os azuis, para ficar um pouco mais legível os conteúdos, para ficar um pouco mais fácil de ler, porque esse verde aqui ficou é, um pouco opaco demais e acaba que não fica difícil para mim ler, mas pode ser que quem tem uma certa dificuldade fica, fica um pouco difícil, fica um pouco complicado, mas enfim, são pequenos detalhes que aos poucos assim o próprio capítulo vai se acertando, vai se ajeitando. E é basicamente isso. Eu não sei se vocês querem que eu faça alguma coisa de exemplo, às vezes eu fico com alguma dúvida assim que talvez eu não tenha explicado muito bem, como que funciona, como que faz. Eu deixei avisado ontem, inclusive, que hoje o dia ia ser um pouco mais maçante do que foi ontem. Foi basicamente uma conversa, mas eu acho que eu passei tudo que eu pretendia passar. E é basicamente isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Vocês querem que eu faça alguma coisa? Obrigado, Bruna, pela sua
apresentação. Acho que foi ótimo para a gente. Agora, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa? Pessoal dos projetos, comitê também, como vocês acharam da capacitação da Bruna? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, não, tô sem dúvida, mas a capacitação foi muito boa. Tá de parabéns, Bruno. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Uhum. O pessoal aqui no chat está Bruna, agradecendo. eu queria Pode Eu queria perguntar. perguntar mais como, tipo assim, mais ou menos quando que a quantidade de textos fica maçante. Porque eu tenho muita dificuldade de resumir. Então, muitas das vezes, minha dificuldade é não deixar a quantidade de textos maçante para quem tá lendo. Então, essa é a minha maior Uhum. dificuldade, assim. Não, beleza. Tá. O que que acontece? Vou tentar falar sem precisar sair da tela. O que que acontece? Como que a gente resolve isso? Se o post for, tipo, realmente muito grande e não tem como você dividir, e não tem como você, tipo, separar as coisas, o que que você faz? Divide o post em dois. Porque aí você está gerando, inclusive, mais um post, mais um conteúdo, você está ganhando mais um post. E se um texto começou a ficar maçante, como que a gente sabe, né, que ele começa a ficar maçante? Quando você começa a preencher muito a tela aqui de texto. Ó, por exemplo, isso aqui não tá maçante, mas se eu colocar, tipo, se eu apagar esse atenção e aumentar muito esse texto, sei lá, deixa eu colocar aqui mais coisa. Ó, tá vendo que, tipo, o post é basicamente texto? Isso é ruim. Por quê? Porque diminui a visibilidade, tipo, a pessoa vai bater o olho e vai ver, nossa, que tanto de texto, ela vai pular o post. Então, o que que você pode fazer? Ah, isso aqui é um texto corrido. O que que eu posso fazer? Tenta quebrar ele em tópico, ou pelo menos, assim, dividir ele em dois ou até três. Melhor que seja até em três. E aí você divide ele. Você não precisa, de, assim, ao invés de você deixar um texto corrido, deixar uma certa redaçãozinha, né, vamos dizer assim, deixa ele assim, ó, divide ele em tópicos, assim, faz uma coisinha menorzinha, sabe? Aí você divide aqui, deixa esses dois tópicos aqui, ó, separados. Aí o terceiro tópico você vem e coloca na outra página. Porque você separando assim, você aumenta as suas chances, tipo, do seu post ser visualizado, sabe? Tipo, das pessoas pararem realmente para ler. Então, o que eu sugiro é basicamente realmente quebrar. É porque não tem muito o que fazer. Tipo, você tenta dividir o texto mesmo. Se você tiver dificuldade, né, de fazer essa divisão de texto, cara, vai no chat GPT e fala, tipo, divide isso aqui em tópicos, divide em dois, três tópicos para mim. Me fala qual que é a ideia principal desse texto. E é isso. E tenta tipo, fazer o menor possível, porque quanto menor o texto, maior a chance de leitura, né, da pessoa que está visualizando esse post. Então, assim, daquele textão que a gente tinha visto, ó, acabou que eu transformei ele em três tópicos. Então, e ficou muito mais leve de ver, ficou muito mais fácil de visualizar. Você coloca aqui deixa assim uns elementozinhos assim só para decoração. Não tem problema você aumentar em páginas o seu post. Isso tipo é uma coisa que realmente não interfere. Por quê? Porque se você tem mais páginas, tipo, faltou página para fazer esse post. Divide em duas partes, faz um post com, sei lá, com 6 páginas e outro com 7. Faz uma coisa dividida, separa, tipo, reorganiza a ideia do post, reorganiza o que vocês estão querendo abordar, divide em duas, três partes que for. Então, o que eu sugiro mais é basicamente isso. Tenta aumentar, assim, quantidade de páginas e diminuir em texto. Porque é coisa, tipo, é uma particularidade nossa, assim, mais jovial mesmo, de querer evitar ler texto em horário vago. Então, principalmente se for, assim, uma coisa no Instagram. Ninguém vai parar, tipo, eu acho muito difícil, gente,
Se alguém faz isso, inclusive, você é um ponto fora da curva. Se você para para ler, tipo, um post que só tem texto no Instagram. Não, é assim, muito raro. Eu, particularmente, nunca vi ninguém que faz isso. Então, isso por quê? Porque aumenta visibilidade, né? Tanto que hoje está ficando cada vez mais comum Reels. Por quê? Porque você evita, inclusive, de ler texto. Porque vai ter alguém ali falando alguma coisa, vai ter alguém falando alguma receita, vai ter alguém falando de alguma forma. Então, você não precisa ler nada. Então, quanto mais você puder evitar a leitura, quanto menor for a leitura, quanto mais rápida for essa leitura, melhor para o post. E como que a gente faz leitura rápida? Ao invés de ter texto corrido, coloca tipo, só alguns pontos principais. Coloca tipo, só algumas, sabe? Tópicozinhos assim, a ideia principal de um texto, a ideia principal de alguma coisa. Você não precisa colocar uma coisa tão maçante, assim, tão aprofundado, assim, a ponto de ser um trabalho assim de mestrado. Não precisa. Certo? Respondi? Não respondi? Quer que fale de Certo. alguma coisa? Respondeu sim. Muito obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Bruna? Alguém? Acho que foi isso, então. Mais uma vez, Bruna, queria agradecer muito pela sua disposição, seu tempo, de você ter dado para a gente essa oportunidade de vir cá, falar para a gente, passar seus ensinamentos. Acho que vai ser crucial para o nosso andamento, né? Tanto para o Ensinec quanto para todo mundo, né? Para os outros projetos, para a gente do comitê, para a diretoria de marketing aqui. Acho que isso vai ter grande impacto nas próximas atividades aqui do nosso capítulo. E, mais uma vez, muito obrigado, AIS Brasília como um todo. Agradece muito sua disposição em estar aqui, fazer essa capacitação para a gente. Muito obrigado, Bruna. Quer comentar alguma coisa? Não, só quero agradecer a oportunidade. Foi muito legal voltar ao White, assim, dessa forma, repassando, né, sobre essa área, assim, que eu trabalhei tanto, que a gente, né, tipo, se esforçou para estar aqui. Enfim, é só agradecer mesmo, agradecer a participação aí da galera, que dispôs, né, esse tempinho para vir assistir, para parar, para questionar, para falar alguma coisa. Então, é basicamente isso. Se vocês precisarem de alguma coisa, se surgir alguma dúvida daqui para frente, estou à disposição para conversar, né, com vocês, para tirar alguma dúvida. Podem falar comigo e a gente vai trabalhando aí juntos, né, trabalhando as dúvidas, trabalhando as questões. E é basicamente isso. Muito obrigada. E não Perfeito, esqueçam então, dessa gente. atividade, porque vale ponto. Verdade, ó, gente, a Bruna passou a atividade, então vamos todo mundo, tanto a gente do comitê, quanto vocês, os membros, gerentes, vamos estar fazendo essa atividade. E a Bruna lançou aí para vocês, e a gente vai emitir o certificado só depois que todo mundo tiver mandado para a gente do comitê. Podem mandar, não tem problema. E essa atividade que a Bruna colocou, né, de fazer um post falando sobre a arte lá e os projetos, para a gente avaliar como vocês, como todo mundo, né, incluindo a gente do comitê, aplica os ensinamentos da Bruna, tudo que ela passou aí hoje. Então, mandem para a gente do comitê aí esse post até, acho que, não lembro o prazo que a Bruna deu, até segunda ou terça-feira, né, algo assim. Foi até terça. E e aí o pessoal aqui no chat, Bruna, tá agradecendo muito você, falando que foi uma ótima capacitação, que a capacitação foi muito boa, enriquecedora, parabéns, Bruna. Muito obrigado, Bruna, foi excelente, bem explicativo, gostei muito. A Luísa levantou a mão, a Luísa quer falar uma coisinha? Pode falar, Luísa. Dá para me escutar? Dá. Tá sim, tá perfeito. Eu não sei se não foi prestar atenção, mas tem uma letra que, tipo, é oficial da gente usar no Wise, assim, sempre, para deixar mais padronizado. Não, então, a questão da letra não tem uma que é oficial. A gente não determinou, porque a gente, assim, pelo menos conversando, né, quando estava montando o manual, assim, quando estava conversando com o próprio comitê, assim, a gente falou que vai dar cara do post, assim, se você acha que é uma coisa um pouco mais fluida, um pouco mais manuscrita, coloca uma letra manuscrita, mas não tem nada muito específico, assim, em questão da letra.
O que não dá para fazer, tipo, ser uma coisa muito que não dê para ler, entendeu? Não usem letras que não dê para ler. Mas essa questão da letra é um pouco mais livre mesmo. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Não se esqueçam de